Olá, gente! Bem-vindo ao canal Pais em Reforma mais uma vez. Venha por aqui quantas vezes for necessário, pois é através da repetição que fixamos os conteúdos à memória e os chamamos de aprendizado quando conseguimos replicá-los em outros contextos. Neste vídeo, estou chegando à terceira crise normativa do desenvolvimento dentro da teoria de Erik Erikson. É a fase do fechamento da primeira infância, onde a criança ainda está vivenciando a socialização primária, ou seja, as primeiras relações com as figuras parentais. É neste ponto que é lançada a gênese da personalidade. A teoria de Erikson trata-se de um modelo de desenvolvimento psicossocial, dividido em fases, que Erikson chamou de crises normativas, ou seja, Erikson diz que em cada crise normativa um aspecto da personalidade está se formando. No primeiro e segundo vídeo desta série, vimos como se forma a confiança básica. No terceiro vídeo, a autonomia. E hoje, fique até o final e saiba como se forma um indivíduo descrito como aquele que tem iniciativa, boa autoestima, que se sente capaz de realizações e que se aceita nos diversos aspectos da sua personalidade. Esta crise normativa de Erikson se localiza entre 3 e 6 anos. Como eu já disse, vai até o fechamento da primeira infância. Quero lembrar que estas idades e classificações são didáticas, para que possamos estudar o assunto. Na verdade, o desenvolvimento é gradativo e contínuo, de maneira que todo ganho ao longo de todo o desenvolvimento está sempre sendo ampliado, aprofundado e consolidado. Então, pensa comigo, se a confiança básica do primeiro ano se formou, estará ainda mais estruturada no segundo ano, no terceiro e assim sucessivamente. Isso quer dizer que a terceira crise de Erikson, que é a que estamos vendo hoje, é uma espécie de continuação da aquisição da autonomia da crise anterior. Ou seja, se tudo correu bem na fase anterior e a criança não tem dúvidas que seus produtos trazidos ao mundo são bons e aceitáveis, se ela tem uma boa imagem sobre si mesma, agora, na terceira crise, toda esta aquisição se amplia, aprofunda e consolida. Então, a autonomia, que foi o ganho da crise anterior, ganha a dimensão da iniciativa. A autoestima se consolida ainda mais. O sentimento de que a criança é capaz, formada na crise anterior, agora faz com que ela se envolva em atividades exploratórias, consolidando a dimensão de seu potencial. Aí ela é descrita como aquela criança ligada em 220. Muita energia despendida em brincadeiras, em correrias. Ela agora observa os adultos e os imita, razão pela qual os adultos que convivem com crianças nesta idade devem compreender que elas estão aprendendo o funcionamento do mundo social através do comportamento de todos os sujeitos que estão ao seu redor. Logo, atenção, adultos! É bom ficar atento àquilo que vocês não querem que seu filho aprenda, especialmente no que diz respeito aos hábitos que vocês julgam nocivos. Um exemplo entre muitos, temos a situação de pais que reprovam os filhos por falarem palavrões. Esqueceram que é a partir da observação do seu próprio meio que fluem as primeiras identificações em todos os sentidos, inclusive na fala de palavrões, na agressividade e vários aspectos da personalidade. Se no ambiente no qual a criança é criada, os paradigmas são de conversas cordiais, de fala polida e em tom respeitoso, a fala da criança seguirá este mesmo padrão. Lembre-se, a criança não nasceu pronta. Portanto, o meio fará o restante do trabalho, querendo você ou não.
Se no meio familiar existem pessoas educadas, que se respeitam e são capazes de amar o outro, apesar de suas falhas, a criança entenderá que é amada pelo que é e não pelo que faz. Desenvolverá sentimentos positivos de autoestima, autoaceitação e iniciativa. Se a criança tiver liberdade para expandir, brincar, sob a orientação de um adulto, se ela receber a atenção e o reforço adequado através de elogios em suas conquistas, se tiver oportunidade de expandir sua criatividade e, quando for corrigida, sentir que, apesar da repreensão, também existe amor, será mais tarde um adulto bem resolvido, proativo, com iniciativa. Então fica assim. Até os 6 anos, nesta fase estruturante da personalidade, a configuração ideal é que a criança permaneça no círculo familiar, liderado pelo protagonismo de sua mãe, auxiliada pelo seu pai e na convivência de irmãos, avós, tios e primos. Na sequência virão os vizinhos, os coleguinhas do play, os amigos e, em terceiro lugar, já no final da primeira infância, a escola. Apesar de parecer uma completa utopia para a vida contemporânea das grandes cidades, esta sequência, família nuclear, família, vizinhos, amigos e escola, é o melhor dos mundos para que a personalidade se desenvolva de forma adequada. Aliás, vamos abrir um parênteses para lembrar que o desenvolvimento é um processo que está vinculado ao relógio maturacional. Nunca esqueça disso. Adiantar este relógio é queimar etapas importantes. Posso citar um exemplo clássico, o movimento de pinça nos dedos. Só estará pronto aos 7 anos de idade, quando a criança terá domínio de todo o esquema de movimento corporal que engloba equilíbrio estático, dinâmico e habilidades motoras. Logo, se levarmos em conta a maturação, a escolarização antes dos 5 anos, neste estilo creche, jardinzinho ou pré-escola, é absolutamente prematura. Apesar de prematura, é bem verdade que as crianças, uma vez estimuladas e sendo normais, são alfabetizadas aos 4 anos, aprendem tudo. Aparentemente uma vantagem sobre as demais que não foram alfabetizadas. Mas ninguém que eu conheça fez pesquisa para levantar as consequências a longo prazo de tal avanço. O que é concreto é que hoje temos algumas perguntas sem respostas, tais como: por que antes de 1920 não há registros significativos de jovens tentando suicídio e hoje parece que é moda? Por que hoje temos surtos de crianças diagnosticadas com TDAH? Porque hoje temos jovens que precisam tomar ansiolíticos e antidepressivos? Por que hoje temos jovens excessivamente tímidos nos consultórios de psicologia? Porque hoje temos tantos jovens com dúvidas sobre sua sexualidade? São perguntas que só serão respondidas através de pesquisa longitudinal. No entanto, pela lógica, uma certeza se tem: se os problemas estão na adolescência, a causa está na infância, já que a causa é sempre anterior ao problema. Bem, não custa lembrar que estas patologias contemporâneas não apareciam em estatísticas quando as crianças passavam a socialização primária no convívio direto com os pais e familiares, ao invés de estarem na pré-escola, creches e similares. Lembro que os pais contavam histórias antes delas dormirem. As crianças brincavam de rabiscar, picar papel, barquinho de papel, gaivota de dobradura, avião de isopor, cantigas de roda, piques e outras brincadeiras parecidas. Sem contar que era difícil uma família com um filho apenas. A criança sempre se relacionava com irmãos,
geralmente da mesma faixa de idade. Era uma escadinha. Isso quer dizer que a criança se relacionava com um membro da família que era colateral. Estava no mesmo nível de entendimento. Era possível uma parceria. Aliás, o embrião para a socialização secundária, aquela que é fora de casa, na escola. Se fizermos uma observação honesta do homem em sociedade e a própria história do desenvolvimento infantil ao longo das últimas décadas, dá para desconfiar que as mudanças no modo de criar filhos da era contemporânea têm trazido muito mais prejuízos do que benesses. Então, fica a pergunta: como sociedade estamos desenvolvendo ou degenerando?